Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo à oficina de programação de jogos. Nessa aula eu vou mostrar para você como configurar um ambiente de trabalho para a gente desenvolver os nossos jogos. Eu vou mostrar duas maneiras basicamente. A primeira maneira é você não instalando nenhum programa em sua máquina, a gente vai programar tudo pelo navegador. E a segunda é a gente fazendo o download e instalando alguns softwares no nosso sistema. A primeira forma é utilizando um site chamado Replit. Eu vou abrir aqui o meu navegador para mostrar para vocês. Basta digitar repl.it. Esse site é bem interessante, na verdade ele oferece a possibilidade de você programar pelo navegador em diversas linguagens e frameworks diferentes. Se você descer aqui até a parte de baixo do site, vocês vão ver todas as linguagens possíveis, que ele oferece para programação. Então você vai poder programar em R, Python, PHP, Swift, C, C++, Lua, entre outros, além de alguns frameworks, como o próprio Love 2D ou até o Pygame, para quem se interessar. Agora a gente vai clicar aqui no link do Love 2D. É justamente a ferramenta dentro do site que a gente vai utilizar para criar os nossos jogos. Essa daqui é a área que o Replit disponibiliza para a gente utilizar como ambiente de trabalho. Então aqui centralizado eu tenho um arquivo que está aberto. Eu sei que é o arquivo main.lua. Aqui à minha esquerda eu tenho a visão do meu diretório principal, ele só tem um arquivo chamado main.lua. Eu tenho algumas opções, por exemplo, como criar um novo arquivo, criar novas pastas, ou fazer o upload de um arquivo específico do meu computador para o site, fazer um upload de uma pasta no meu computador para o site, ou até baixar o meu projeto como uma pasta zipada. Aqui do lado direito, quando a gente executar, clicar em Run para executar o nosso jogo, uma vez que ele esteja sendo criado, a gente vai ver toda a animação aparecendo nessa janela aqui superior. E aqui embaixo a gente consegue ver o status do servidor executando o nosso jogo. Então é uma área bem simples, mas muito interessante para quem não quer instalar nada na máquina. Tá? Eu recomendo para quem for utilizar o Replit, criar uma conta. Basta clicar em Sign Up. Pode escolher o Google, GitHub ou Facebook, caso vocês tenham alguma conta em um desses sites, para criar o seu perfil aqui. Ou você pode digitar o username, e-mail e password para criar o seu perfil na própria ferramenta. Isso é muito interessante porque vai possibilitar você salvar os seus arquivos e compartilhar com seus amigos. Para quem não quer utilizar o Replit, a gente vai ter que baixar o Love 2D diretamente no nosso computador. Para isso, basta digitar love2d.org. Esse daqui é o site do Love 2D. A gente percebe que logo nessa área superior a gente pode escolher qual é o nosso sistema operacional para fazer o download do arquivo. A gente tem aqui algumas opções. Dependendo de como seja o seu sistema operacional, você vai escolher uma dessas opções. Eu vou baixar aqui a versão 64 bits, só clicar sobre ela, escolher o local onde você vai fazer o download. Eu vou baixar aqui na minha área de trabalho, pode clicar em salvar. Vou dar 2 cliques sobre ele. Beleza. Na janela de instalação você vai clicar em próximo, concordar com os termos de uso do programa, escolher o local onde o programa será instalado. Por padrão eu deixo na pasta arquivos de programa. Aqui a gente tem algumas informações do espaço necessário para utilização, para instalação. Ele é bem pequeno, Clica em próximo, instalar. A instalação é bem rápida. Depois de instalado é só clicar em concluir. Uma vez que o Love 2D for instalado, eu posso excluir aqui o instalador. Clico com o botão direito sobre ele, escolho a opção excluir. Beleza. Agora, como eu faço para saber se o Love 2D foi instalado corretamente no meu computador? É só clicar no atalho Windows E, uma nova pasta será aberta, clica em Este computador, Arquivos de programa e procura pela pasta Love. Se em sua máquina não está aparecendo a extensão do arquivo .exe, basta vir aqui em Exibir, Opções, alterar opções de pasta e pesquisa, modo de exibição, e você vai desmarcar a opção Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Se ela estiver marcada, você vai desmarcar. E aí você vai conseguir ver as extensões dos arquivos. Isso pode ser bem interessante para agilizar o nosso desenvolvimento. Beleza. É só clicar aqui 2 vezes sobre o executável do Love.
Se tiver tudo ok, uma janela com animação será aberta. Prontinho. Isso daqui nos diz que o programa foi instalado corretamente. A gente pode começar a criar os nossos jogos. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito, se você quiser, criar um atalho na minha área de trabalho. Então, para fazer isso, você clica com o botão direito sobre o arquivo love.exe e você vai escolher a opção enviar para a área de trabalho criar atalho. Prontinho. A gente percebe que o atalho já foi criado aqui. Então, eu posso fechar essa janela. Se eu executar aqui novamente, a gente vai ver que o arquivo será aberto. Agora vamos criar uma pasta aqui para fazer um teste com a execução de um joguinho simples. Na verdade, não vai ser nenhum joguinho, é só a gente vai desenhar uma imagem na tela para ver se realmente está tudo funcionando. Então, primeira coisa, eu vou criar uma nova pasta. Clica com o botão direito na área de trabalho, escolhe nova pasta, vou colocar teste. Dentro dessa pasta, você vai criar um arquivo chamado um arquivo de texto, um documento de texto. O nome desse arquivo é importante, obrigatoriamente ele tem que se chamar main, e a extensão dele não pode ser txt, tem que ser .lua. Esse é um arquivo obrigatório para a criação de qualquer jogo dentro do Love 2D. Se a gente pegar agora a nossa pasta e arrastar para cima do executável, a gente vai abrir o nosso jogo. Então, eu vou fazer isso aqui. O nosso jogo já está funcionando. Essa é a janela do nosso jogo. Uma tela, por enquanto, vazia. A gente pode fazer um teste aqui e já programar alguma coisa. Eu vou clicar com o botão direito e vou abrir com o bloco de notas. Aqui eu vou criar uma funçãozinha simples. Por enquanto não precisa saber exatamente o que eu estou fazendo. Se você quiser fazer aí na sua máquina, basta fazer o mesmo que eu. Eu vou digitar function love.draw, abre e fecha parênteses, dei um enter e digitei end. Agora eu vou digitar love.graphics.print, abre e fecha parênteses. Aqui eu vou abrir e fechar aspas e vou digitar olá mundo. Beleza. Aperto Ctrl S para salvar, posso fechar aqui o meu arquivo e vou executar o jogo novamente. Lembrando que para executar o jogo, clica sobre a pasta e arrasta para cima do ícone do Love 2D. Beleza. Nosso jogo está sendo executado mais uma vez e a gente percebe que a frase Olá Mundo aparece aqui na tela do nosso jogo. Eu vou explicar mais para frente exatamente o que eu fiz, mas por enquanto, só para saber, a gente criou aqui a gente chamou uma funçãozinha que permite que a gente escreva na tela do nosso jogo. Posso fechar. Agora, se a gente fosse programar o nosso jogo inteiro utilizando o bloco de notas, isso não seria muito interessante, porque ele não é um editor de texto muito amigável, né? Na verdade, ele não tem a pretensão de ser um editor de texto para a criação de códigos fonte, né? Para isso a gente vai utilizar uma ferramenta um pouco mais robusta. Eu vou utilizar o Visual Studio Code. O site é code.visualstudio.com. Essa aqui é a tela inicial. Se o seu sistema operacional for Windows, basta você clicar aqui, download para o Windows. Se for outro sistema operacional, você pode escolher uma outra versão. Vou baixar aqui, meu sistema é Windows. Prontinho. Eu vou baixar na área de trabalho. Espero o download ser terminado. Ok. Agora a gente vai instalar o VS Code na nossa máquina. 2 cliques sobre o arquivo. Clique em aceitar. Próximo. Próximo. Clique em próximo mais uma vez. Se você quiser, você pode marcar a opção criar um atalho na área de trabalho. Eu vou criar. Clique em próximo. Instalar. Prontinho, a instalação foi concluída. Quando ele finaliza a instalação, ele pede para concluir. Se você deixar a opção aqui marcada Iniciar o Visual Studio Code, ele vai abrir o programa para a gente. Eu vou deixar marcada só para a gente já abrir o VS Code. Clique em Concluir. O VS Code vai ser aberto. Pronto.
Aqui na nossa tela inicial do VS Code, você vai clicar aqui na opção Extensions, o atalho é Ctrl Shift T, e você vai digitar, aqui já está aparecendo para mim, mas no campo de pesquisa você vai digitar Love 2D Suporte. A versão que está instalada aqui é a 0.1.20. Você vai clicar sobre ela. Se tiver desinstalado, você vai clicar em Instalar. Essa extensão aqui para o Visual Studio nos fornece algumas facilidades na hora de programar utilizando o Love 2D. Então você vai instalar ela aí na sua máquina. Se você quiser ler um pouquinho sobre essa extensão, você pode dar uma lida aqui embaixo. Eu vou fechar aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha pasta. Então você vai clicar em File, Open Folder. Na área de trabalho você vai abrir aquela pasta que a gente criou, né? Eu chamei de teste. Selecionar a pasta. Então estou abrindo a pasta aqui no VS Code. A gente percebe que só tem aquele arquivo main.lua. Então a vantagem de utilizar o Love 2D Suporte é que ele vai nos permitir aqui uma formatação um pouco melhor para a gente identificar aqui algumas palavras. Isso facilita muito na hora que a gente está programando. E uma outra facilidade que ele nos oferece é a possibilidade de executar o nosso jogo direto aqui. Basta você clicar em Alt L para executar o nosso jogo. Eu vou fazer o teste, então vou clicar aqui em Alt, segurar e apertar a tecla L. Nosso jogo será executado. Se você quiser executar uma opção com debug, você vai apertar no atalho Ctrl Shift L. A gente percebe aqui embaixo que o modo debug está sendo habilitado. Então, se a gente executar o jogo agora, novamente com Alt L, ele vai abrir uma janelinha aqui para a gente. Isso pode ser interessante para a gente fazer alguns testes específicos quando o nosso jogo estiver um pouco maior para correção de erros. Para desabilitar o modo de debug, basta clicar novamente em Ctrl Shift L. Ele já desabilitou aqui o modo debug. Eu posso fechar essa partezinha aqui, por enquanto eu não preciso. Agora que a gente já instalou o nosso VS Code, está tudo funcionando normal, eu posso excluir o atalho do Love 2D que eu criei aqui na área de trabalho, não vai ser mais necessário. Posso excluir também o instalador que a gente baixou, né, do Visual Studio Code, e posso excluir essa pasta de teste que a gente está utilizando. Bom, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. E agora, com o nosso ambiente configurado, a gente vai poder começar a programar os nossos jogos. A gente se vê na próxima aula.